Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do nosso podcast Entendeu, Pai? Nos sigam sempre no YouTube, no Spotify e no Instagram para todos os novos episódios, às quintas-feiras, e os recortes durante a semana. Bom, Matheus, a última foi Isaac e Jacó. Isaac e Jacó. Dando prosseguimento, vamos para onde? A gente está descendo a cada etapa uma geração, Correto. porque ainda a gente está nesse núcleo familiar pequeno ainda, né? Que você ainda consegue todo mundo ter uma relação muito administrada. Uma relevância, né? Mas que nem a gente falou nos últimos episódios, à medida que essa árvore vai se espraiando, né, e o povo vai crescendo, você começa a ter outros tipos de relações sociais. Então, por exemplo, o Jacó, a gente comentou que ele teve 12 filhos, seja com as duas mulheres oficiais, a Lia e a Raquel, seja com as duas servas que elas colocaram no meio também nessa competição aí para ter os filhos. Então, Jacó, que recebeu o nome de Israel, mudou para Israel, nós falamos na luta dele com Deus, no deserto, etc. Quando ele tem 12 filhos, esses 12 filhos têm as suas próprias dinâmicas internas. E aí volta aquilo que a gente sempre está falando, tem alguns padrões que se repetem. Então, ao mesmo tempo que Esaú e Jacó teve uma rivalidade aí de irmãos, né, é uma rivalidade que também vai ter na geração abaixo. Por quê? E aí entra no destaque do nosso personagem principal de hoje, que é, digamos assim, o filho que teve maior protagonismo entre os filhos de Jacó, que é o José. Sim. O famoso Dos 12 filhos, José foi o mais importante. O mais importante por quê? Teve obviamente, igual tinha na geração imediatamente anterior, tinha uma questão de favoritismo envolvido. O José, ele era o favorito do Jacó, não apenas porque ele era filho da mulher que ele mais amava, que era a Raquel. Sim. A Raquel teve o José e o Benjamim, são os dois diretos da Raquel. Mas diz que era o filho da velhice dele, assim, que ele, quando ele já tinha meio que lutado tudo que ele tinha que lutar, veio como tipo, uma alegria para ele. Então não era o mais velho. Não era o mais velho. Tá. Dos 12, a gente não sabe exatamente assim, a posição de cada um. Mas são muitos irmãos, então também não vem ao caso aqui ficar sabendo todos eles. Mas fato é que tinha uma rivalidade, então, dos 12, dos outros 11 irmãos, com o favoritismo do José. Que o Jacó tinha com o José. E aí isso tem vários micro-episódios que falam dessas rixas até a coisa explodir de vez. Então tem uma hora que fala que José meio que contava pro pai o que se dizia dos irmãos, ele era meio que o... fofoqueiro. Ele era quem delatava. Tem uma hora que o pai manda fazer uma túnica adornada, toda especial, só para ele, e não pros outros. O José, a história do José é marcada por um ponto específico da relação dele com Deus. José, não apenas ele tem muitos sonhos, como ele é um exímio interpretador de sonhos. Então, não apenas dos dele, mas dos outros. E aí isso vai criar um padrão também de um certo tipo de, vamos dizer assim, de profeta, né? De uma pessoa que tem uma relação especial com Deus, que tem vários profetas ao longo da Bíblia que tem essa relação também com sonhos ou com imagens simbólicas. Tudo começa ali com... Ele desvendava os sonhos da galera. Da galera e os dele. Então ele começou a ter sonhos que davam a entender que os irmãos iam meio que curvar para ele, e ele contava para os irmãos, e os irmãos ficavam bravos, etc. Então, tudo isso chegou até um episódio fatídico em que os irmãos estão afastados, assim, cuidando do rebanho, e o pai manda ele pra, tipo, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e volta aqui pra me contar. Aí tá lá, os irmãos, e quando ele chega, ele falou, quer saber? Vamos acabar com esse negócio? E os irmãos mais beligerantes falaram assim, nós vamos matar o José. A gente mata ele, aí, tipo, usa a túnica dele, que era a túnica especial, ensanguentada, fala que foi um bicho, um leão que atacou ele, etc. Só que aí o mais velho falou assim, eu não tenho coragem. Não posso deixar fazer isso com um dos filhos do meu pai. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos só jogar ele no poço,
E a primeira pessoa que passar, a gente vende ele. Então, tipo assim, foi a forma dele minimizar. Diz que o mais velho, na verdade, queria que jogasse ele do povo para depois ele resgatar o coitado do menino jogado no poço. Mas que passou uma caravana, fala de ismaelitas, ou seja, de descendentes do Ismael que moravam nas proximidades e que estavam em caravanas para o Egito, e que aí eles venderam o José. Jogaram o José no poço, passou alguém e comprou o José. E foi vendido como escravo. Certo. E aí tem toda a história, entregam a túnica ensanguentada pro pai e o pai acha que morreu. E fica de luto muito tempo, etc. Aí segue a história dele pro Egito, né? Famoso José do Egito, né? José no Egito. Sim. No Egito, ele é comprado por um eunuco do faraó, que era um cargo importante na corte, e igual teve lá com Jacó morando com o tio dele, a bênção de Deus sempre está com os patriarcas, então ele é muito próspero. No que ele é muito próspero, o funcionário do faraó vê que ele é muito próspero, bota ele de gerentão da propriedade dele, como governante da casa. Da casa lá. Só que aí a mulher desse cara começa a assediar o José. Mulher do eunuco. A mulher do eunuco. Começa a se engraçar pro lado do José. E aí ele rejeita, fala assim, não, que isso, meu patrão é super gente boa comigo, me promoveu na carreira, etc. Aí tem uma hora que ela tenta agarrar ele foge assim, ela arranca um pedaço da roupa e denuncia ele, falando tipo assim, olha, ele tentou me agarrar, eu me defendi, inverte a história, ele é mandado pra prisão. Como se tivesse tentado, né, assediar. Na prisão, ele tem 2 companheiros de prisão. O copeiro e o padeiro do faraó. Que tem sonhos. E ficam nessa, tipo assim, estou angustiado porque eu não sei a interpretação dos meus sonhos. Em toda a religião antiga, tem um pouco dessa mística de que o mundo divino, o mundo espiritual, às vezes entra em contato com o mundo terreno, e uma forma disso acontecer é por meio de sonhos. Porque, em tese, é a parte mais subconsciente, né? A parte mais imaginativa da nossa, o povo sonhava da muito, nossa né? mente. O povo sonha. Céu. Aí eles têm os sonhos que são muito parecidos, mas aí o José interpreta o sonho. Ele falou assim, não, em 3 dias você, copeiro, vai ser solto e vai voltar às graças do faraó. Em 3 dias você, padeiro, vai ser executado. E acontece exatamente assim. Não. Tá lá o copeiro trabalhando pro faraó. O faraó tem um sonho. Super enigmático também, de vacas gordas e vacas magras. O José. Aí o copeiro fala, aquela coisa, né? Ninguém consegue interpretar, o povo do faraó não consegue interpretar, o faraó tá muito angustiado, o copeiro fala, tem um cara que tá preso, mas que ele é bom nisso. E aí chama lá, o faraó chama o José, e o José interpreta o sonho. Ele fala assim, olha, o sonho que você teve é o seguinte, vai ter um período de bonança no Egito, como o Egito era famoso por, mas depois vai ter um período de seca terrível. Então, assim, o que o seu sonho significa é economiza agora na fartura para tempos difíceis, para não passar fome na seca. E o faraó fica tão deslumbrado, e tanto com o fato dele interpretar quando ninguém mais conseguiu interpretar, quanto quando ele escuta essa interpretação, ele fala, não, obviamente é isso, e a sua moral da história tá certa, isso é o que a gente tem que fazer, e é você que vai fazer. Então, tira ele da prisão e bota ele lá para trabalhar. E aí, o que acontece? É outro desse padrão que vai se repetir muito na Bíblia, que é um hebreu, ou que depois seria o povo judeu, que em terras estrangeiras sai de uma posição lá embaixo para chegar na posição lá em cima. Então, a Bíblia fala que ele meio que virou, né, o segundo do reino, o governante da casa do faraó, que a gente sabe pela historiografia que esse cargo existia, que era o cargo de vizir do faraó. E aí a Bíblia começa a dar várias coisas que são historiograficamente acháveis, só que como se fosse dar conta do José. Fala que tipo assim, a divisão do Egito em províncias foi ideia do José. Você sabe que no Antigo Egito,
O Antigo Egito é muito engraçado de você estudar. Tem o meu vídeo da minha aula sobre Antigo Egito no meu curso de História Geral aqui no canal. Vou deixar o link depois. O Egito não tinha propriedade privada, né? O Egito inteiro era só a manifestação física do corpo do faraó. Era tudo dele. Então, o faraó é todo o Egito. E aí, tipo assim, você não é dono da sua casa. O faraó é dono da sua casa e você trabalha para o faraó, que é tipo os impostos, para você poder viver na sua casa. Sim. Então, esse sistema, que é o que a gente chama de sistema de servidão coletiva, trabalhos forçados em troca de você poder fazer as coisas, a Bíblia também fala que foi meio que o José que inventou. Né? A gente sabe que isso tudo é um processo histórico longo de se formar essas coisas, mas o que a Bíblia estava querendo dizer é nós conhecemos muito bem como o Antigo Egito funciona e a gente meio que esteve envolvido em alguma parte desse processo. Sim. E beleza, então ele tá lá, manda a chuva do pedaço. Casa com uma egípcia, filha de um sacerdote, tipo, alta nobreza, o cara tá integrado, tem 2 filhos, etc. Aí o que acontece? Aí volta lá pros irmãos, lá na terrinha lá com o Jacó. A fome vem, e a fome não vem só no Egito, a fome vem na região inteira, né? Mundo ali, né? Naquela bacia inteira. Ali, que chama de mundo ali. E aí eles falam assim, o único lugar que ainda tem comida e que vende comida é o Egito, porque o José estocou o excedente. Então, vamos lá comprar comida. E eles vão lá nas caravaninhas comprar comida. Quando chega no Egito, o José vê que é os irmãos dele. E aí o José, também bem no estilo da família, faz várias artimanhazinhas pra, tipo, meio que manter os irmãos meio, tipo, devedores dele, assim. Ele faz umas... Mas eles sabiam que era o José? Não. Eles não sabiam. O José reconheceu eles e eles não reconheceram o José. E aí o José faz umas artimanhas, assim. Primeiro ele deixa Vocês são todos os irmãos? Não são todos não. Tá faltando o mais novo, que é o Benjamim, que é o irmão duplo do José, que é o irmão de pai e de mãe. Do José, que ele tinha Era mais chegado. Era mais chegado. Aí ele falou assim, não, fica um de refém aqui e ele só solta esse quando vocês voltarem com todos. Aí eles vão lá pra buscar o Benjamim. Aí ele meio que forja como se eles tivessem roubado um cálice pra eles meio que serem, tipo, todos irem, tipo, pra uma sala, como se eles fossem presos. Tem várias dessas artimanhas. E aí ele se revela pros irmãos. Tipo assim, chega uma hora que ele não sustenta mais a historinha e ele se revela, chorando, assim, e os irmãos ficam completamente assustadíssimos, com medo, inclusive, de levar o ferro. De levar o ferro. Mas da mesma forma que Esaú meio que perdoou o Jacó, José também tá muito relax com os irmãos. A maior preocupação dele é cadê o meu pai? Se meu pai tá vivo ou não. Manda trazer o pai. E aí quando ele manda trazer o pai, perceba que não restou ninguém mais na terra. Todo mundo daquele clã tá no Egito. E ele falou assim, aqui no Egito eu consigo sustentar vocês. Apresenta eles pro faraó. O faraó dá um pedaço de terra top na bacia no delta lá do Nilo pra eles. E eles falam assim, não, vocês ficam aqui porque, enfim, aqui é onde tem comida, não vamos passar fome, lá tem aqui. E é assim que o povo, apesar da história de Abraão, de Isaac e Jacó na Terra Prometida, acaba indo para o Egito. E morando no Egito. E aí tem duas coisas para meio que fechar a história. O Jacó, quando chega e reconcilia com José, ele adota os filhos do José como filhos dele. Como é que é? O Jacó adota os filhos do José como dele. Porque os filhos são meio que egípcios, entendeu? Porque ele está casado com uma egípcia. Então o que o Jacó faz? Ele meio que puxa uma geração pra cima. Só que na hora que ele vai, tipo, orar meio na adoção, ele inverte a mão e acaba colocando, tipo, a mão direita, que é a sua mão principal, ele coloca sobre o caçula. E a mão esquerda coloca sobre o mais velho. E o José fala assim, o pai está cego, destroca a mão. Ele falou, não, do jeito que ficou, vai ser. Ficou. Que é mais um daqueles padrões de que o mais novo está sendo mais abençoado do que o mais velho. Esse mais novo, que no caso foi o Efraim,
se tornaria a maior das tribos de Israel. Que nem eu comentei com você na última, não tem a tribo de José. Porque tem as tribos de Efraim e de Manassés, que são os filhos do José. O Efraim e o outro é Manassés. Manassés. Que foi adotado, foi puxado uma geração para Porque cima. esses 12 filhos, você não falou, mas esses 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. Só que não tem a tribo do José e tem a de Efraim. Quer dizer, você pode até chamar a tribo de José, mas aí você está englobando as duas. A Efraim e Manassés tem um parentesco mais próximo por causa se desse a gente fazer ancestral. a árvore que nós estamos fazendo, vai estar José e vai abrir duas. Vai abrir duas, só que elas vão contar como tribos. Só que no mapa vai continuar sendo 12, porque a tribo de Levi, que é um dos filhos, vai ser que nem a gente contou no nosso vídeo que a gente postou semana passada sobre o dízimo, que tinha uma tribo separada apenas para o sacerdócio, apenas para cuidar das questões religiosas, era a tribo de Levi. Então a tribo de Levi não tinha terras, ela era sustentada pelo dízimo das outras tribos. Então, na verdade, são 12 filhos, mais ou menos 13 tribos, se você troca a de José por Efraim e Manassés, mas no mapa só tem 12 territórios, porque a tribo de Levi está espalhada, sustentada, levitando em relação aos outros. Okay. Então essas são as tribos. 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, que virou Israel. Cujo nome é Israel. Então, eles moram lá no Egito, e aí eles ficariam... Todos foram para o Egito. Todas as 12 tribos de Israel estavam no Egito. Em algum momento estavam em território egípcio. E aí eles vão passar, dependendo das traduções que você pega, de 320 a 400 anos no Egito. O povo hebreu no Egito. Não tinha nem ideia disso. E aí fecha um pouco estranho, porque, enfim, né, eles morrem lá, e fala duas coisas sobre tanto a morte do Jacó quanto a morte do José. Fala que quando Jacó morre, o José manda embalsamar o corpo do Jacó. E quando o José morre, fala que ele foi embalsamado e posto num sarcófago. Bem egípcio. É isso, assim, deve ser real, porque um judeu nunca escreveria isso dos seus próprios patriarcas se não fosse verdade. Porque o rito de embalsamar não é só um processo, digamos assim, científico, médico. Ele é extremamente associado aos ritos fúnebres, mitológicos, religiosos egípcios. Por que você embalsama? Porque você acredita no pós-morte egípcio, que você precisa conservar todo o corpo, você precisa conservar o coração para ser pesado no julgamento de Osíris, você precisa das vísceras para não sei o quê, você pinta o túmulo com... Toda a cultura, porque toda a religião e cultura egípcia transita no pós-vida. Então e eles foram inseridos nisso. Então, assim, tem um quê de... Mas se Jacó foi também, com certeza, em função de José. Sim. Então, assim, José que deve ter entrado nessa, né? Por ter filhos egípcios, entrou nessa onda aí, nessa vibe aí de... E aí, então fecha assim, como é que termina o livro de Gênesis? Porque José, são os últimos capítulos, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, aí o Gênesis acaba. Com esses judeus no Egito, com o faraó que tá botando super fé no José, dando terra para eles, e eles não vão viver aqui porque aqui a gente vai se dar bem. Quando troca o livro pro livro do Êxodo, o que é o Êxodo? É a fuga, a saída, a libertação do Egito. Você vai ver que essa história mudou rapidamente. Então, a história dos hebreus no Egito, que começa positiva, para salvar o povo da fome, se tornando uma história negativa, porque é o primeiro capítulo assim, do Êxodo, né? Quando surge um novo faraó, que a gente acha que é uma nova dinastia de faraós, esse povo que era estrangeiro e favorecido vai passar a ser perseguido pelos egípcios nativos, digamos assim. Entendi. E aí você tem várias teorias historiográficas de como que isso se deu. Então, a relevância de José é porque ele sai de uma terra, conquista proeminência no Egito, traz o pessoal para o Egito para fugir da fome, da miséria e tudo, e aí o pessoal fica lá, igual você falou, 300 e tantos anos lá. Essa é a relevância de José. Majoritariamente. Não apenas isso, mas ele inaugura esse padrãozão
que vai ser o padrão de Mardoqueu no livro de Esther, de Neemias no livro de Neemias, de Daniel no livro de Daniel, que é esse hebreu, judeu, que meio que está super escravizado por baixo, que consegue subir a nível 2. Então, já falei outros 3 aqui, então tem um padrão disso. E esse padrão de um sábio interpretador de sonhos, como Daniel também vai ser. Então, ele é essa figura sábia, assim, né? Que tem muito a ver com o fato de que o Egito era um polo de sabedoria no mundo antigo, porque era uma civilização muito antiga, então tinha uma tradição Por que fala muito antiga. As 12 tribos de Judá? Não, só de Israel. As 12 tribos de Israel. Judá é uma das 12. É uma das 12. Então tá. Então, Judá é uma das 12. As 12 tribos de Israel, e uma delas é a tribo de Judá. De Judá. Que junto com a tribo de Benjamim, que é esse irmão mais novo do José, formariam o reino de Judá, do qual viria o nome os judeus, que seria o reino do sul, e as 10 outras tribos, Efraim, Manassés, Dan, Naftali, Gad, Aser, Zebulon, etc, etc, se tornariam o reino do norte, quando romper. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Só que aí até para posicionamento geográfico. Geográfico. De onde que é isso? E aí, uma coisa que tem uns trechos no livro de Gênesis que Deus dá a entender de que ele meio que já sabia que o povo ia sofrer no Egito, assim, sabe? Que, assim, o Abraão teve que ir pro Egito uma hora e voltar. Então, algumas horas Deus fala, tipo assim, não, tá dentro dos meus planos, digamos assim. E é uma coisa que o José fala quando ele perdoa os irmãos, ele fala o seguinte: eu não posso ficar bravo com vocês porque vocês escolheram me fazer mal. Mas Deus escolheu que esse mal virasse bem. Então eu tenho que agir como se fosse bem. Ele precisava passar por aquilo. Então, e o ser vitorioso que ele foi. E o povo também. Então, assim, faz parte um pouco também dos planos de Deus, essa ida do povo para o Egito, essa sofrência que eles vão ter no Egito para que eles consigam sair. E aí a gente chega no próximo grande personagem, que talvez seja um dos maiores de todos, talvez seja, com certeza, top 3, assim, Antigo Testamento, que é quem vai tirar esse povo do Egito, que é Moisés. Aí nós vamos chegar em Moisés. Aí a próxima a gente já chegou em Moisés. Então tem que saber quem é. Ele é dinastia de alguém aí? Com certeza. Então aguardem o próximo capítulo. Pessoal, nós vamos seguir então nessa toada. Como vocês puderam ver, semana passada nós publicamos também um vídeo de dúvidas, então nunca esqueça de colocar aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, as suas dúvidas, as suas sugestões de temas que nós também vamos abordar em meio aos outros capítulos. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe. YouTube, Spotify e Instagram, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Obrigado, até a